O agronegócio brasileiro acumulou crescimento de 4,48% no PIB no período de janeiro a dezembro de 2016, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, e da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Embora o setor econômico responda por quase 30% do PIB brasileiro, é uma vítima de alta carga tributária, inclusive na sucessão dos negócios. Uma saída para essas altas cargas tributárias pode ser uma holding familiar, um instrumento vantajoso para a sucessão familiar empresarial, transmissão da herança e proteção patrimonial. E eu vou conversar com o Rodolfo Bertin, que vai nos explicar um pouco deste tema. Rodolfo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Primeiramente, explica pra gente então o que é uma holding familiar. Tá, joia. Olha, é importante, você já trouxe os números aí, isso eu sempre abro nas palestras que eu tenho dado pelo Estado. Apesar do agronegócio estar segurando o PIB do Brasil, o agro está sempre sofrendo com a carga tributária, sofrendo com questões indígenas, questões ambientais, então o produtor está sempre preocupado e ainda tem algumas questões que estão em andamento no nosso Congresso, que também é a criação do imposto de renda sobre herança. Então você falou da alta carga tributária, o nosso Estado aumentou o ITCMD, que antes era 2% na doação e 4% no causa-mortes, hoje ele está 3% na doação e 6% quando falece, né, que é o imposto causa-mortes. Então a gente usa o instrumento da holding familiar justamente para tentar reduzir essa carga tributária. A holding familiar, eu já falo sempre nas minhas palestras para o cliente o seguinte: às vezes ele pensa que é holding, é uma coisa só para grandes famílias, para grandes grupos. Não, a holding serve para o pequeno produtor que tem uma propriedade, porque isso também, essa propriedade para ele vale muito, e os 6% de imposto de herança que vai incidir pode também dificultar o dia a dia dele, porque a partir do momento que a pessoa vem a falecer, você tem só 60 dias para pagar o imposto. Então é um tempo muito curto e o que a gente vê são famílias vendendo um pedaço de uma fazenda, vendendo uma parte do gado para poder arcar com as despesas, né, desse processo. Então a gente sempre fala para o cliente o seguinte: a holding nada mais é do que uma empresa limitada, uma empresa comum que todo mundo está acostumado a trabalhar. Então nada mais é que uma empresa onde nós vamos organizar o patrimônio desse produtor rural, vamos integralizar esse patrimônio na pessoa jurídica e fazer a doação de cotas, né, para os filhos. E aí tem algumas isenções de impostos também, que é a questão do ITBI. O ITBI é aquele imposto municipal que incide quando você compra um imóvel, né? Normalmente aqui no nosso estado todos os municípios são 2% alíquota. Campo Grande, Carapó, a maioria dos municípios aqui são 2%. Então quando eu vou integralizar essa fazenda numa empresa, na holding familiar, esse tributo ele é imune, você não precisa pagar no momento de integralizar, porque você está criando uma empresa e a Constituição Federal diz que quando você integraliza um patrimônio não precisa pagar. Então o que a gente olha? Nós temos que olhar o valor que essa fazenda está no imposto de renda. Se a fazenda está lá lançada por 1 milhão, que é o custo de aquisição, nós vamos integralizar essa propriedade por 1 milhão no contrato social. Só que a gente sabe que essa fazenda, se for ser avaliada pelo Estado para fins de imposto de causa-mortes, o Estado pode avaliar essa fazenda em 20 milhões, vamos dizer que é o preço de mercado dela. Então, fazendo a doação, vai pagar 3% em cima de 1 milhão, que é o valor das cotas, e não 6% em cima de 20 milhões, por exemplo, se o Estado avaliar essa fazenda. Então, é uma economia tributária muito grande, fazendo a holding familiar. Foge-se aí então desses impostos, desses valores. E você diz também que fica muito mais fácil, né, no processo, quando você vira uma holding, ao invés de, por exemplo, se o pai vem a falecer, o processo do inventário ele demora muitos anos, né? Muitos anos. O que acontece? O patriarca participando desse momento com a família, de criar a holding, ele junto com seus filhos, nessa empresa, a gente cria as regras de convivência da família. Como que vai entrar herdeiro, como que entra o cônjuge de um filho ou de uma filha. E outra coisa mais importante, que o patriarca fica muito preocupado. Eles não querem perder o poder de gerir seu patrimônio. E essa é a grande diferença desse trabalho. Você fazendo a doação de cotas para os filhos, você mantém para o produtor rural, o pai e a mãe, o usufruto dessas cotas, mantém também os direitos políticos dessas cotas, ou seja, o pai vai ser o administrador, vai gerir esse patrimônio da forma que ele quiser,
sem ter que pedir autorização para os filhos. Porque nenhum pai, nenhuma mãe, eles querem resolver o problema dos filhos para não passar por um processo de inventário, que é longo, e às vezes causa brigas entre os herdeiros, os irmãos começam a brigar, só que ele também não quer perder o poder. Então ele fazendo através da holding familiar, ele vai doar as cotas para os filhos e vai manter o poder de gerir esse patrimônio da forma que ele quiser. É uma das vantagens, Essa é uma das grandes vantagens. E o pai, sentado com seus filhos, participando desse momento, a chance de ter alguma briga no futuro é mínima, porque todos os filhos estão participando. A gente faz a reunião familiar com o pai, com a mãe, com todos os filhos, explicamos para ele como que vai ser feito esse trabalho, como vai ser criadas as regras familiares. Então, a partir do momento que o patriarca e a matriarca vierem a falecer, você simplesmente dá baixa no usufruto lá no contrato social e a empresa continua. Você não tem que levar essas cotas dessa empresa para o inventário, porque o pai já fez a doação em vida. Essa é a grande vantagem. Rodolfo, e como que é o processo para se transformar uma propriedade numa holding familiar? É difícil? Não. A gente faz esse trabalho em 6 meses a 1 ano, dependendo da documentação do cliente. A gente tem que analisar o imposto de renda do cliente para ver o valor que essa propriedade está lançada no seu imposto de renda. A gente olha o ITR, nós olhamos também o valor de ITBI, nós olhamos todas as matrículas dos imóveis. A gente já conseguiu fazer esse trabalho em 2 meses completo, quando toda a documentação está ok. Tem que ter já o referenciamento na propriedade, já averbada na matrícula. Então a gente analisando toda a documentação, a gente levanta para o cliente e mostra para ele o benefício de se fazer esse trabalho. De quanto ele iria pagar de imposto sobre herança, que é o 6%, se ele não fizer o trabalho, e fazendo a doação, são 3%. Então a gente olha o patrimônio dele, pegamos esses imóveis, as fazendas, até imóveis urbanos também podem entrar nessa empresa, e integralizamos no capital social da empresa, e logo em seguida a gente faz as doações das cotas, como eu falei. Rodolfo, nós sabemos que tudo há riscos, né? Inclusive na holding familiar também. Sim, não fazer nada, eu entendo isso que eu falo para o produtor. Hoje mesmo eu atendi um cliente agora de manhã, falei para ele, não fazer nada é pior, porque você fazendo esse trabalho, você vai fazer a doação para os filhos e vai manter o poder, né? Só que o que acontece? Você fazendo a doação, o seu negócio vai rodar normalmente, a fazenda vai estar andando normalmente. Uma coisa que é importante também, uma pergunta que eles fazem muito, eu me lembrei agora, é como fica a atividade rural. Muitos produtores acham que a atividade rural vai ser toda na jurídica, que a tributação é um pouquinho mais cara do que na pessoa física, mas não. O produtor vai ter um contrato de parceria com a pessoa jurídica, a agropecuária dele, e vai explorar a atividade na pessoa física. Então a atividade rural não muda nada, vai ser do jeito que o produtor faz hoje, vai ser na pessoa física e ele tem que ter um contrato de parceria com a agropecuária. E como é que está essa divulgação aqui no estado, para que os produtores eles possam entender um pouquinho mais deste assunto, né? O estado está começando, é novinho ainda nesse setor, Isso, né? Aqui nós já estamos trabalhando desde 2012 com esse tema, mas como a gente tinha conversado antes, mudou muito, o produtor já está muito mais preparado, ele está estudando, você vai sentar hoje com o produtor, ele já faz perguntas interessantes, ele já estudou o tema. Então o que nós temos feito aqui no estado? Nós já andamos esse ano, nós já fomos em Dourados, na exposição da palestra sobre esse tema, aqui na Expo Grande também, fomos em Jardim, fomos em Camapuã, Ponta Porã, e agora semana que vem nós estamos definindo a data ainda para Rio Brilhante, dia 27 ou 28, nós vamos fazer uma palestra lá, dia 19 na exposição de Bela Vista, e depois nós vamos para Corumbá. Então nós estamos divulgando esse tema, os produtores estão interessados e estão cada vez mais preocupados com essa alta carga tributária que está cada vez, aí a discussão é grande, até veio há alguns anos o imposto sobre herança, sobre grandes fortunas que estavam querendo, o governo do PT queria criar esse imposto, graças a Deus não passou, mas tem um projeto de lei em andamento, que esse eu acho muito, muito sério, que é criar um imposto de renda sobre herança, que não existe hoje. E essa alíquota pode chegar até 20%. Se 6 já é muito, você imagina 20. É mais um herdeiro para dividir a herança aí com o governo. Então o Estado, eu tenho percebido que os produtores estão cada vez mais procurando, eles estão mais informados hoje. Muito diferente quando eu comecei lá em 2011, que eles não entendiam muito como é que era esse processo. Hoje eles já estão até... Você chega para conversar, a pessoa já está decidida o que quer fazer.
Entendi. Rodolfo, e essas palestras, elas são gratuitas? São gratuitas, sempre nós estamos fazendo em parceria com os sindicatos rurais das cidades, em todos esses lugares que eu falei é no sindicato rural. Os sindicatos não cobram nada, é gratuito para todos os associados e também para as pessoas da cidade. O sindicato sempre é aberto para receber todo mundo lá. Então essa próxima vai ser no sindicato também? Vai ser no sindicato agora, dia 27 ou 28. Nós só estamos esperando confirmar a data em Rio Brilhante. Dia 19 em Bela Vista, vai ser durante a exposição de Bela Vista. Sim. Dentro do sindicato rural. Para encerrar então, Rodolfo, faz o convite, né, para quem estiver interessado aí no assunto, poder acompanhar essas palestras, né? Como que faz para entrar em contato? Tem algum site, algum telefone? O pessoal, é bom entrar em contato com o sindicato rural dessas cidades que eu falei, de Rio Brilhante, de Bela Vista e de Corumbá, que eles vão passar mais informações. Mas como ela falou, não é cobrada a entrada, não é só para os associados do sindicato, normalmente eles abrem para toda a cidade, né, para o pessoal da cidade do interior participar. Então a gente espera vocês lá para tirarem mais dúvidas, que as dúvidas surgem. E uma coisa que é importante, às vezes a pessoa acha que um amigo dele fez esse trabalho, que é só pegar e fazer igual, mas não. Esse trabalho a gente fala que é um trabalho de alfaiate, é para cada família, tem as suas particularidades, tem as suas diferenças, entendeu? Tá ok, então muito obrigada, Rodolfo, pela sua participação. Obrigado a você.